Andrés Rueda, da Chapa 4, União pelos Santos. Estou aqui para dar uma ideia, mais ou menos, para vocês, do que a gente pretende fazer com o nosso plano de trabalho. Quando a gente fala num plano de trabalho, ou seja, projetos que a gente quer implementar no clube, a primeira coisa que tem que estar muito clara é onde a gente quer chegar. Nada na vida pode ser feito simplesmente por ser feito, tem que ter um objetivo maior. E o objetivo nosso, quanto ao Santos Futebol Clube, está muito claro. Nossa visão de futuro é colocar o Santos entre um dos principais players no mundo do futebol, dentro da indústria do entretenimento. O futebol hoje está mudando, a gente vem percebendo isso na Europa, ele deixou de simplesmente ser uma partida de 90 minutos para passar a ser um evento onde conteúdo é importante, onde várias informações, a sua torcida são relevantes, o pessoal quer estar engajado, além, obviamente, do jogo de futebol. Então, o nosso horizonte, o nosso norte, sem dúvida, esse. Para se chegar nesse norte, a gente costuma dividir. Como é que a gente vai chegar nessa missão? Então, a gente, conceitualmente, divide em 5 grandes pilares. A gente fala muito de governança. O que é governança? Infelizmente, o Santos, ele teve gestões passadas que simplesmente desmontaram toda a estrutura operacional do clube. Hoje a gente não tem processos de nada, a gente não sabe, teoricamente, nem como receber material. O futebol de base acontece porque tem que acontecer, não porque houve um planejamento para que as coisas, com o tempo, pudessem gerar frutos. Então a gente vai fazer uma ampla reforma, não no clube de uma maneira completa, partindo do futebol de base até a parte administrativa, financeira, onde nosso grande objetivo é você colocar processos de como as coisas devem acontecer. No momento que você faz isso, você consegue fazer uma atividade que infelizmente hoje é praticamente impossível. Você consegue auditar se as coisas que estão sendo feitas da maneira que se espera e da maneira correta. Então, isso é um ponto fundamental dentro do que a gente imagina para o clube. O clube tem que ter uma identidade própria. O clube não pode depender das pessoas que estão naquele momento gerenciando. Tá? O clube tem que ter continuidade. Não adianta nada, a cada 3 anos, na mudança de gestão, a gente rasgar tudo e começar do zero. Então, isso é fundamental. O segundo pilar, muito importante, é a parte de finanças. Como a gente vai resolver a parte de finanças? Eu costumo te falar que o trabalho é árduo, porém ele é simples. Na verdade, é aquela velha receita de bolo. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Isso aí, na vida pessoal de cada um, a gente já sabe. Se a gente recebe 10 e gasta 15, a gente está indo para um caminho de uma insolvência iminente, a gente sabe onde isso vai acabar. Tá? Na pessoa física, acaba com um oficial de justiça batendo na porta, querendo pegar nosso carro, nossa geladeira e por aí vai. Num clube, isso chega na FIFA, onde ela acaba punindo os clubes com perdas de ponto, com desclassificação de campeonatos e por aí vai. Então, a primeira coisa é você equacionar a despesa com receita. Só isso não resolve porque a gente, infelizmente, tem uma dívida aí enorme. Então, a gente tem que fazer frente a essa dívida. De que maneira? Obviamente que renegociando os contratos que temos em aberto, tanto na parte de prazo quanto de juros, e uma coisa que é fundamental, analisar cada contrato para ver se tem cláusulas que não seriam legais e que sempre prejudicam o clube, tipo multas homéricas, esse tipo de coisa. Isso é fundamental. No momento que a gente tivesse análise, nossa ideia é comprometer numa parte da receita extraordinária, tá? O que é receita extraordinária? Uma venda de jogador, um bônus por renovação de contrato de televisão. A nossa ideia é empenhar uma parte dessa receita para pagamento da dívida.
A gente não pode esquecer que nossa dívida nos gera uma despesa, um custo anual de mais de 50 milhões de reais. Isso aí é insustentável a médio prazo. Com isso, a gente espera passar para o mercado um negócio que o Santos, infelizmente, perdeu, que é credibilidade. A gente pretende fazer acordos, renegociações, sempre deixando muito claro que um acordo feito é um acordo para ser honrado. Isso é fundamental para retornar a nossa credibilidade. No momento que a gente tiver isso equacionado, a gente tem sim como investir na nossa infraestrutura de base, do futebol profissional, do futebol feminino, que a gente sabe o quanto carente ela se encontra. Outra coisa muito importante dentro desse nosso plano de reestruturação do clube é o relacionamento com sócios e sua torcida. Infelizmente, essa relação está muito desgastada há um bom tempo. Como fazer isso? Como resgatar nossa torcida, nosso sócio? Primeira coisa que até nem entendo porque não foi feita é escutar o sócio, escutar a torcida. Quer dizer, isso é função básica de qualquer empresa que tenha cliente na outra ponta. E o sócio, além de ser dono do clube, e a torcida são clientes do clube. Eles utilizam produtos que o clube disponibiliza, situações que o clube disponibiliza. Então, urgentemente, precisamos entender, montar canais de comunicação. Eu sempre costumo dizer o seguinte, as coisas no Santos muitas vezes não são implantadas, não é por falta de dinheiro, tal, é por ou incapacidade operacional de fazer as coisas ou por má vontade. Eu digo, a nossa chapa resolveu ter um aplicativo para criar um canal de comunicação entre os sócios e a torcida, e em 20 dias a gente soltou o aplicativo. Quem quiser baixar, a União pelo Santos, onde, além de informações, de troca de sugestões, a gente tem uma parte de enquete, onde nada mais é do que um canal de comunicação. Tá? A gente coloca perguntas e os sócios e a torcida respondem, e isso sempre é um balizamento para as decisões que a gente queira tomar. Então, os sócios e a torcida precisam ser ouvidos, e aí sim, o executivo montar os projetos dentro do que se espera. Em relação à torcida e em relação a abraçar o clube, eu costumo dizer o seguinte, que eu prefiro um estádio, uma renda de um jogo, dando 20 mil reais de prejuízo com a casa lotada, com o estádio lotado, do que ter 30 mil reais de lucro com a casa pela metade. É hora da gente trazer a torcida, fomentar a torcida, plantar. Quem não planta não colhe. Ou seja, temos que entender a nossa torcida, nosso sócio, e fomentar para que eles voltem a abraçar o Santos Futebol Clube. Quando falamos de futebol, o que acontece? É muito claro que as coisas acontecem no futebol porque tem que acontecer. O raio, ele cai porque tem que cair. A gente vai bem no campeonato porque, puxa, foi bem, a gente não esperava. E as coisas não podem ser assim. Na verdade, um clube do naipe do Santos, as coisas têm que acontecer porque elas foram planejadas para que acontecessem. Tá? É inadmissível a gente ter perdido todos os processos, toda a maneira do clube ser. A gente acabou perdendo os scouts, não, os olheiros que a gente tinha no Brasil inteiro, captando jogadores. A gente perdeu isso. A gente sabe que, infelizmente, a grande maioria da base, hoje ela é trazida por empresários. Nada contra os empresários, mas, nada melhor do que o olho do dono procurando o mercado por aí. Então, a nossa ideia no futebol é você ter rapidamente processos claros, desde futsal, base até o profissional. Processos esses que nos digam qual é a melhor maneira de
trazer jogador, qual é a melhor maneira de você fazer a peneira, qual é o nosso jeito de ser do treinamento, o DNA nosso. Quer dizer, a gente joga sempre querendo dar espetáculo e jogando para frente, tá? Então tudo isso tem que estar de uma maneira muito clara, para quê? Para que as pessoas que façam, que sejam responsáveis por essa gestão, tenham a visão certa do que se esperam delas, tá? Digo, o grande legado que a gente pretende deixar para o clube é, sem dúvida, a possibilidade de você dar continuidade ao que acontece dentro do clube. É inadmissível, cada 3 anos, se rasgar tudo e começar do zero. Desde a área profissional, desde a área de relacionamento, desde a estrutura do futebol. O Santos urge por ter uma gestão própria. Ele tem que ter o jeito de ser do Santos. E isso tem que dar continuidade. Óbvio, qualquer gestão que venha no futuro a dar essa continuidade, ela tem todo o direito de implementar, alterar as coisas para melhorar. Agora, o que funciona não pode ser rasgado e jogado fora. Senão a gente sempre avança 3 anos, volta para trás. E acaba ficando nessa situação lamentável que a gente está hoje, onde praticamente o clube se encontra numa parte financeira com insolvência, todas as áreas administrativas, financeiras, operacionais, de futebol, estão comprometidas, a gente não sabe para onde vai, qual é o caminho que deve ser tomado, e isso só traz atraso para o nosso clube. Em relação à infraestrutura, eu digo o seguinte, que esse projeto aí que a gente pretende alavancar e ir atrás de uma nova arena vai ser muito importante para o clube. A gente vai ter finalmente uma casa nossa, tá? Com toda a comodidade e muito aderente ao que eu falei no início. Tá? Quando você fala que o futebol está mudando, que você precisa ter condições de levar o espetáculo além do jogo de futebol, é aderente. Você sim tem uma casa, um estádio, onde você possa acomodar a nossa torcida com espaços de convivência, com espaço de lojas, estacionamento e toda a comodidade do mundo moderno. Tá? Então, é nosso objetivo sim, acelerar esse processo e em breve contar que o Santos tenha total condições de receber, tá, o seu torcedor, tá, num ambiente muito mais agradável do que ele tem hoje. Então, em umas linhas gerais, a gente comentou o que pretende fazer. Ninguém é dono da verdade, vocês encontram detalhes do que eu comentei, assim, uma macrovisão, no nosso programa de trabalho. Vocês podem procurar aí na rede social, União pelo Santos, em qualquer tipo de rede vocês vão nos achar. Baixem um aplicativo, lá também está isso detalhado, todos os projetos dentro de cada pilar. E o importante, ninguém pretende ser o dono da verdade. Então o que a gente fez? A gente fez o primeiro programa de trabalho e disponibilizou. Agora a gente espera de você, sócio, de você, torcedor, um feedback, um retorno, onde vocês nos alimentem com sugestões e que serão todas analisadas e aquelas que forem realmente interessantes, por que não implementá-las no nosso programa de trabalho. Na verdade, o Santos somos nós todos santistas. A União prega isso. A gente quer abraçar todos os santistas para tirar o clube dessa situação que está e voltar a colocá-lo no lugar que ele jamais devia ter saído. Obrigado pelo tempo aí, obrigado por ter escutado um pouco do que a gente imagina para o clube e um abraço a todos.